Gustavo, o Iago, a Maria, Mariana, Marina, deixa eu ver quem mais. Naomi, pouca gente. Você estava fazendo educação física, não estava? Não teve aula de educação física? Sim, mas tinha muito pouca gente também. Tinha pouca gente? Ah, o Vitor Hugo está aqui também. A Raika, quem mais? Pessoal, é o seguinte, a gente chegou a corrigir até o número 3, né? Dos exercícios que a gente estava fazendo, certo? Estou esperando a resposta. Pelo que eu lembro, sim. Quem respondeu? Eu Estava na outra aula, Maria. Estava na aula passada? tava. Deixa eu ver. Botei falta para ti. Deixa eu arrumar aqui. Estranho, não me lembro de ti na outra aula. Então, a gente corrigiu até o 3, certo? Tá? Então, quem já fez tudo? Alguém chegou a fazer tudo? Eu fiz. Resposta, gente, eu vou começar a tirar todos da sala se não me responderem. Prof, desculpa o atraso, prof, acabei me perdendo no horário. Tá. A Maria Dionísio não fez, o Iago, eu perdi a folha e as perguntas. Ah, mas é uma maravilha, né, Iago? Como assim tu tá em casa, perdeu as folhas e as perguntas? A pergunta tá no livro, Iago, na página 132. Aquela que a gente estava na última aula, na aula passada, Como assim não sabe onde foi parar caderno? Tu não tá em casa? É, sabe assim, é isso que depois muitos alunos não sabem porque pegaram recuperação. Gente, é o mínimo que vocês têm que fazer é assistir a aula, deixar os cadernos, os livros num local onde vocês possam pegar, saber o que estão fazendo, pelo menos. Todo mundo tinha que saber que está fazendo exercício da página 132 e até onde fez. Como é que não sabe? O que vocês têm para me dizer, gente? não sei, prof, cheguei e estava brigando com todo mundo, não entendi o que Eu aconteceu. não estou brigando, eu estou falando, explicando. Aí é que tá, vocês não entendem nem o que é uma briga, né? Eu estou falando exatamente o que acontece, né? O que um professor pode fazer se o aluno não diz quando não entendeu, não sabe onde está o caderno, não sabe em que página tá os exercícios? A aula foi terça-feira. É Não daquela sabe página mais da qual é última a aula, né? página do livro que tá, não, já perdeu o caderno, já perdeu as respostas. Gente, que é isso? Tá todo mundo em casa. Tem que se organizar. Não é possível isso. E outra coisa, não dá para falar mais nada, porque daí tá brigando. Não tô brigando. Eu tô falando o que acontece.
E que depois vem um monte de reclamação. Ah, mas como que pegou recuperação? Como? Por que será que pega recuperação? Como eu estou ouvindo de muitas turmas essas histórias. Por que que eu peguei recuperação? Ora, por quê? Não está acompanhando, sabe? Não está vendo o que faz, o que não faz. Acha que sempre o professor tem que dizer o que é para fazer, que tarefa que eu não fiz. Olha que tarefa que eu não fiz. É tu que tem que saber as tarefas que tu não fez. Não é o professor, gente. Vocês transferem uma responsabilidade para o professor que não é dele. Eu não tenho que saber, eu passo as coisas, eu ensino, eu explico, se disser que não entendeu, eu explico de novo. Agora, não sou eu que tenho a responsabilidade, sabe? São vocês, sabe? E de terça-feira para cá, tem que saber o que está fazendo na aula de ciências. Não terminou ainda de corrigir? Não, nós somos até o 3. O 4 eu expliquei no finalzinho da aula, tá? E aí o que eu quero saber que vocês não respondem, que dá vontade de tirar todo mundo da sala, é... Alguns responderam ali no chat. Todos fizeram? Não fizeram? Porque se não fizeram, vão fazer agora. O exercício 4, o 5 e o 6. Ô, Certo? prof, eu fiz. Só que eu tô procurando aqui a folha que eu tô. Vocês não têm um intervalo entre uma aula e outra? Hein, gente? Sim, temos intervalo. Quanto tempo de intervalo tem? Depende. Da educação física para essa. É que depende, às vezes é 10 minutos, às vezes o professor alonga, vira 5, não sei. Ó, por exemplo, hoje é 11h05 e 11h25, deu 20 minutos de intervalo. Então, nesses minutos, eu também, eu tive bastante tempo de intervalo, que eu terminei a aula do nono ano às 11h10, eu acho, foi, mais ou menos por aí, que eu terminei a aula do nono ano. Mas sabe o que eu fiz? Eu levantei daqui, tomei água, fiz xixi, fui lá e organizei um material para dar aula para vocês. Gente, é isso que vocês têm que fazer. Não é quando entrou na sala, o professor está aqui, daí, aí eu vou procurar o meu livro, vou procurar o meu caderno, Não! Sabe? Organização facilita a vida de vocês. Vocês não passam por perrengue se estiverem organizados. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, alguns Prof, falaram eu cheguei aqui, atrasada porque a minha internet estava muito ruim, tá? ó, aqui alguns falaram. O Iago que perdeu tudo, perdeu as folhas. Aí, mas assim, o Iago falou que tinha perdido as folhas. A Mariana falou, eu também não, eu não sei o que que é. Ah, não, a Maria Dionísio disse que não terminou. Aí a Mariana disse que não. A Brenda disse que estava travando e que caiu. E o resto não falou. Tá? Então, escutem bem o que eu vou dizer agora. Mas escutem, porque eu vou fazer. Tá? Ó, página 132, terminar os exercícios 4, 5 e 6. O da 4 eu expliquei na última aula, isso mesmo, tá? Então, agora, vão começar e vão fazer 4, 5 e 6. E o aluno que eu chamar e não me responder, sai fora da sala. Ok. Vamos lá, começando. Posso fazer a 4? Não, é para começar a fazer, eu não vou começar a corrigir agora, eu só vou corrigir quando tiver mais gente feito, tá? Então é que eu já fiz. Tudo bem, Gabriel, já fez os 5? Já, os 5, só o 6 eu não fiz, o 6 que eu não fiz. Então faz os 6, aí depois a gente corrige essas 3 que faltam. A 4, a 5 e a 6. Mas eu quero todo mundo fazendo. E se eu Qual que é a chamar página, alguém prof? aqui Peguei que o livro não aqui agora. responder, vai sair da sala. E eu vou avisar para a coordenação. Qual que é a página mesmo, prof? Que eu acabei de pegar o livro aqui. Vou te pegar o livro. Quer dizer,
Não adianta nada, como diz o Gabriel, eu brigar, né? Como se eu estivesse brigando. Vamos lá, se tiver dúvida, pergunta, e se eu chamar, responda. Prof, o Bruno falou que caiu e não tá conseguindo voltar. Tá. Se não entender alguma coisa, pergunta, tá? Ô, prof, Diga. na 4 ele tá falando do 20% da adenina lá. Só que não tá mostrando, tipo, o porcento no texto, só na questão. Como, Laura, o que tu falou? Na questão 4 tá falando lá que tem que botar as porcentagens dos outros negócios ali, ó. Tá. E daí, só Mas que não para tá saber a falando porcentagem dos outros negócios, Laura, tu tens que ler aqui, ó. Ó. Na página 129 começa, tá? Daí começa a falar da molécula de DNA, da adenina e da timina, tá? E aí tu vai conseguir entender por quê, qual vai ser a proporção das outras bases. E a questão diz assim, ó, o DNA de um ser vivo, no DNA de um ser vivo, 20% de suas bases nitrogenadas são adenina. Quais são as proporções das outras bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas, elas estão sempre o quê? Hein, gente? Elas estão sempre iguais, né? Elas estão sempre aos pares. Sempre os mesmos pares, que foi o que eu falei na outra aula, expliquei 2, 3 vezes, que tem os degrauzinhos, e os degrauzinhos são sempre formados por adenina, timina ou guanina e citosina. Tá? Então, se são sempre assim, já deu para entender, né? Se são sempre assim, se eu tenho no DNA de um ser vivo 20% de suas bases nitrogenadas são adenina, os outros 20% são do quê? São do quê, Laura? da guanina, da timina, não é? Timina, porque a adenina se liga à timina, tá? E aí, o resto, o resto vai ser do quê? Das outras bases nitrogenadas, que também estão as pares. Então, quanto vai ter de cada uma? Não responde, Gabriel. Posso falar? Não, Gabriel. Estou tentando conversar com a Laura e fazer a Laura entender. Entendeu, Laura? Entendi. Entendeu mesmo? De verdade? Tá. Gabriel, eu sei que tu está com vontade de responder essa questão. Quando a gente for corrigir, tu responde, tá? Prof, não entendi a 4. Tipo, eu tava explicando pra Laura, mas não entendi. Não, Não entendi. Gabriel, eu sei que tu está com vontade de responder essa questão. Quando a gente for corrigir, tu responde, tá? Ô, prof, não entendi a 4, tipo, eu estava explicando para a Laura, mas não entendi.
As bases nitrogenadas, tá? Porque o que que a gente viu na aula passada? Que a molécula de DNA, ela é como se fosse uma escada. Imagina uma escada. Escada é assim, né? Escadinha, tá? Imagina eu torcer essa escada, fazer tipo um caracol dela. Vai ficar os degrauzinhos ali. Cada degrauzinho é formado por base nitrogenada. Então, vamos supor, pode ter assim, ó, um degrau com adenina desse lado, vai ter timina desse lado. Então, esse degrauzinho, tá? Tem uma adenina, uma timina. O outro degrauzinho pode ser uma guanina, uma citosina. O outro Travou. guanina, citosina. Travou para mais alguém? Gabriel, por favor, não interrompa a explicação, Gabriel. Travou, prof. Tinha Travou, travado. ele avisou que tinha travado. Ele sofria de dor. É que já outras vezes ele parou, por isso que eu pensei que estava de novo falando no meio da explicação, tá? Bota no chat, então, quando travar aqui, que eu fico olhando, tá bom? Não tá travado agora? Não, agora tá certo. Tá. Então dá um sinal no chat, tá? Sei lá, rápido assim. Porque senão eu me atrapalho aqui no meu pensamento, na minha Prof, dei o raciocínio. sinal. Como é que é? Eu dei o sinal lá no chat. Meu Deus, que coisa. Tá travado ainda? Não. Tá. Lá vou eu de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá, Marina, tu entendeu isso? Que tem como é que chama? Os degrauzinhos, e que os degrauzinhos são sempre formados por adenina, timina, guanina, citosina. Entendi. Entendeu isso? Tá, Entendi. tá. Mas não precisa ser nessa ordem, pode ser também timina, adenina, mas é sempre ou timina ou adenina, timina. Vai ser sempre guanina, citosina ou citosina, guanina, certo? Vai ser sempre assim, tá? Então, aqui na questão diz assim, ó, no DNA de um ser vivo, tá? 20% de suas bases nitrogenadas são adenina. Se eu tenho 20% de adenina, como a adenina sempre se liga a uma guanina, eu vou ter mais 20% de. Desculpa. Se eu tenho 20% de adenina e uma adenina se liga sempre a uma timina, eu vou ter 20% também de timina. Então, 20% de adenina com 20% de timina dá 40%. Dessas duas bases nitrogenadas. Sobra 60%, não sobra? Para chegar no 100, eu tenho 40 dessas duas bases, sobra 60. Eu tenho esses 60% para dividir para duas bases, que são a citosina e a guanina. Então, quanto por cento eu vou ter de cada uma delas? Entendeu? Entendi. Tá. Obrigada. De nada, querida. Mais alguém tem dúvida nessa? Ou não? Sodré? Oi. Entendeu? Calma, você falou comigo ou com a Brenda que mandou no chat? Não, contigo. Tu Ah, entendeu? tá. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem que falar, não pode ficar no mais ou menos. Raika, a Brenda já vou te Oi, responder, tá? Tu entendeu? não entendi muito bem, pra falar a verdade. Tá, então tem que falar também. A Tá Laura bom. entendeu, a Marina entendeu, o Vitor Hugo entendeu, Vitor Hugo? Sim. O Iago? Iago?
Não tá dando para te ouvir, Iago. Sim? Tá. Sim. O Gustavo. Um pouco, mas entendi. A Brenda não entendeu, já sei. Maria. Entendi, prof. E a Mariana? Sim. Então, eu vou explicar de novo, porque alguns não entenderam, tá? Deixa eu ver se eu pego uma folha aqui para explicar melhor isso aqui. Só um pouquinho, tá? Não, eu vou pegar aqui, quer ver? Vou fazer uma coisa aqui para vocês que vai dar certo. Deixa eu ver onde é que tá. Só um minutinho, tá? Cadê? Tá aqui. Eu vou apresentar para vocês aqui uma guia para vocês olharem e ver se vocês conseguem entender. Ó, estão vendo essa imagem aqui, ó? Sim. Ah, peraí, deixa eu copiar isso aqui, eu vou botar num lugar que vai ficar melhor ainda para vocês verem. Só um minuto. Deixa eu fazer isso aqui, quer ver? Aqui, eu vou mostrar aqui que já vai dar certo isso aqui, vocês vão entender bem. Espera. Tá. Todo mundo tá vendo aqui? Estão vendo? Sim. Tá. Então, essa aqui é a molécula de DNA, tá? Então, eu tenho numa molécula de DNA esse corrimão aqui da escada, parece uma escada em caracol, né? Ó, esse corrimão aqui que a gente já viu na outra aula, que é composto de açúcar e base e fosfato. E aí a gente tem os corrimãozinhos, ó. Os corrimãozinhos eles são divididos em duas partes. Cada partezinha dessa é uma molécula disso aqui, ó, tá? Então, sempre eu vou ter assim, ó, timina com adenina. Ou eu posso ter um degrauzinho que seja timina, desculpa, aqui é adenina com timina. Aqui é adenina com timina. E assim vai. Aqui nesse aqui, ó, é guanina com citosina, tá? Então, gente, o que que acontece? Só deixa eu botar aqui na bateria que tá acabando a minha bateria. Voltando aqui, ó. Tá? Então, vão ser sempre formados pelas bases nitrogenadas. E elas são sempre assim. Adenina com timina, tá? Ó, adenina com timina. Citosina com guanina, tá? Sempre, certo? Sempre vão estar assim. Aí, o exercício de vocês, deixa eu só dar uma paradinha aqui.
O exercício de vocês diz assim, ó, o DNA de um ser vivo tem 20% de suas bases nitrogenadas são adenina. Se 20% é adenina e a adenina está sempre ligada a uma timina, quantos por cento eu vou ter de timina? Hein? Responda. 20% de timina, né? Se elas estão sempre juntas, né? Adenina com timina, se eu tenho 20% de adenina, eu tenho 20% de timina, certo? Então, se o DNA de um ser vivo, tá? Tem 20% de adenina, ele tem 20% de timina. Então, ele tem 40% dessas duas bases nitrogenadas. E o restante do DNA dele? Certo? O restante, o que falta, são 60%. E esses 60% vão ser do quê? Das outras bases nitrogenadas. E as outras bases nitrogenadas são quais? Guanina e citosina. Quanto que eu vou ter de cada uma delas? Se eu tenho 60% e elas estão sempre duas a uma, 30% de cada uma delas. Deu? Todo mundo entendeu? Foi isso que tu fez, Gabriel? Sim. Sim. Então, deu 40% então de citosina e 40% de guanina. Foi isso? Não, foi 30%. Desculpa, 30% de citosina e 30% de guanina, né? 20% de adenina e 20% de timina, certo? Todo mundo entendeu agora essa questão? Sim, prof. A 5 já dá para corrigir ou ainda estão fazendo? Eu tô fazendo que eu não entendi a B. Eu ainda tô lendo 5. Tá bom. A Brenda entendeu agora, Brenda? Tá. Vocês querem que eu leia a 5 junto com vocês? Para ajudar a interpretar? Ou não precisa? Precisa? Então vamos lá. Aqui. Ó. Um grupo de 118 pesquisadores de 11 países, dos quais 15 do Brasil, que trabalharam na Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais, a Fiocruz, conseguiu fazer o sequenciamento do genoma de Bionfilaria glabrata. É uma espécie de caramujo, hospedeiro intermediário do verme que causa a esquistossomose, que é aquela barriga d'água, sabe? A doença afeta cerca de 240 milhões de pessoas no mundo. A disponibilidade do genoma para a comunidade científica abre um caminho importante para que se trabalhem os genes que estão neste genoma e que levem ao controle desse molusco ou possam torná-lo resistente à infecção do esquistossoma manzoni, causador da doença, certo? Então, gente, pergunta assim, ó, de acordo com a notícia, os pesquisadores sequenciaram o genoma de um ser vivo, no caso, um caramujo. Explique o que isso significa. O que significa sequenciar um genoma? Genoma é o quê? Conjunto do quê? Posso falar? Pode? É sequência de bases nitrogenadas de todas as moléculas de DNA. Isso, eles conseguiram identificar, né, e sequenciar, eles conseguiram verificar qual é a sequência de bases nitrogenadas, tá, que tem
na molécula de DNA desses caramujos, certo? E o que é a sequência de base nitrogenada? Eles conseguiram fazer a verificação e a identificação de todos os genes que tem na molécula de DNA desses caramujos, no genoma desses caramujos. É isso que eles fizeram, tá? Por que isso é importante? Porque eu posso, daí, através da transgenia, né, ou seja, transição de genes, né, tentar fazer com que esse caramujo fique resistente ao parasita, que é o verme, tá? E aí, se ele fica resistente, ele não vai causar mais a doença, certo? O verme não vai conseguir ter aquele hospedeiro para causar a doença depois. Deu para entender, gente? Eu não entendi muito a primeira parte que tu falou. Ah, tu não entendeu a primeira parte. Então, eu vou te mostrar aqui de novo, tá? Só um pouquinho, Mariana. Deixa eu ver se eu tenho aqui ele ainda. Tem. Eu vou te mostrar aqui de novo, tá? Ó, isso aqui são as bases nitrogenadas da molécula de DNA, certo? Elas estão sempre assim, ó. Uma e outra. Uma e outra. Tu não tá mostrando. Eu não tô mostrando. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Peraí. Ah, tá. Agora vai aparecer. Apareceu? Sim. Sim. Tá. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para Mariana, principalmente, né? Então, aqui eu tenho uma molécula de DNA. Vamos imaginar que essa molécula de DNA aqui, tá? Essa daqui tá bem pequenininha, tá só um pedacinho dela, ela é enorme, né? Seja do caramujo lá, tá? Que os cientistas fizeram. Então, o que na verdade os cientistas fizeram? Eles foram olhando essa sequência aqui, ó, de base nitrogenada, e vendo e identificando em cada uma qual gene, que característica elas expressavam. Porque cada sequência dessas aqui, ó, é um gene, certo? Cada sequência de base nitrogenada representa um gene. Então, o que eles fizeram foi verificar, tá? Qual era a sequência de base nitrogenada que fazia parte do material genético do caramujo, tá? Fazendo isso, eles descobrem todos os genes que ele pode expressar, certo? Entendeu? Deu para entender? Então, foi isso que eles fizeram, tá? Eles verificaram, né, a sequência de base nitrogenada que compõe o material genético das células desse organismo que é o caramujo, tá? E aí, conhecendo isso, eles pode conseguir até fazer com que esse caramujo pare de transmitir a doença que ele transmite, que é a esquistossomose, tá? Porque ele é um hospedeiro intermediário do verme Schistosoma manzoni, tá? Então, a larva do verme vai lá, entra no caramujo, dali ela vira um outro tipo de larva, que o caramujo joga na água, e aí a pessoa pode se infectar com aquilo e ter o verme, e adquirir a esquistossomose, que é a barriga d'água. Então, se eu conheço a sequência de base nitrogenada da molécula de DNA desse bicho, né, desse caramujo, eu posso tentar manipular, fazer com que ele fique resistente à larva do verme, tá? Então, o que os cientistas fizeram? Verificaram a sequência, identificaram, né, e verificaram a sequência de bases nitrogenadas, de genes que existe na molécula de DNA do caramujo. Deu para entender? Sim. Tá. Podemos corrigir, então, a B da 5? Quem quer ler a B da 5? Alguém quer ler? Eu, prof, eu posso ler. Então, pode ler, Gabriel.
Tá, explique o que são genes. Aí eu coloquei assim. Calma aí, cadê a resposta? Tá aqui. Genes. Um gene corresponde a uma região da molécula de DNA responsável pela produção de uma molécula de RNA. Isso mesmo. O gene, na verdade, é uma sequência de base nitrogenada, né? Uhum. Ou seja, um gene corresponde a uma região da molécula do DNA, certo? E também é responsável pela produção de molécula de RNA, para fazer o controle do metabolismo celular, tá? Qual a importância do trabalho científico relatado na notícia? Eu falei da importância aqui agora, quem sabe dizer? Acabei de falar quando estava explicando para a Mariana, quando eu voltei a explicar. Qual é a importância de saber a sequência de genes, né? A sequência de base nitrogenada desse caramujo? Pra conseguir tirar a doença ou coisa. Para poder tentar controlar a doença que ele pode provocar, né? Que é a esquistossomose. É isso, Mariana, que tu queria dizer? Aham. Só que eu me confundi um pouco na hora de falar. Certo, mas eu entendi. Todo mundo entendeu isso, gente? Que a importância de saber a sequência de DNA de qualquer espécie é poder entender, né, como é que funciona aquele organismo e poder até, hoje em dia existe técnica para isso, que é a transgenia, né, fazer transição de genes, né, com cuidado, claro, com ética científica e tudo mais, né, para tentar, por exemplo, tornar esse caramujo, através de transgenia, né, de transferência de genes, resistente à larva do verme, certo? Porque se ele fica resistente, tipo uma vacina, assim, se ele fica resistente à larva do verme, né, ela não vai se desenvolver dentro dele. Se ela não vai se desenvolver dentro dele, ela vai morrer, porque ela precisa daquele organismo, né? E aí a doença acaba sumindo do mapa, tá? Então, conhecer o genoma, como a gente fala, né? Conhecer a sequência de genes de cada espécie é muito importante para a ciência, desde que exista ética, né? Para fazer o trabalho científico, que só se use isso para fazer o bem, né? Tá? Vamos ver aqui. Aí vocês têm essa outra aqui, a 6, certo? Que diz assim, ó. Dá tempo? Dá, né? Em 1900, 12h10 que acaba a aula, né? Isso. Aham. Tá, então vamos tentar corrigir essa 6 aqui. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Ó, em 1950, Erwin e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina. E a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas são as adeninas e guaninas, e o total de pirimidinas, que são as citosinas e timinas, eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Ó, presta atenção. 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando consideradas a dupla fita de DNA formada pela fita simples, exemplificadas pelo professor? Aí ele colocou aqui, ó,
uma, duas, três, quatro, 5 alternativas de fita. Na primeira fita, ele disse que ia ter 20 adenina, 25 timina, 25 guanina e 30 citosinas, tá? Na outra, ele disse adenina 25, timina 20, guanina 45, citosina 45. E assim ele foi fazendo. Como é que vocês têm que fazer para resolver essa parada aqui? O que vocês têm que fazer? O que vocês acham que tem que fazer? Eu achei que tinha que assinalar a que estava correta, com os mesmos números de adenina e timina, e daí a guanina e a citosina, só que eu acho que não era isso. Mas é bem isso mesmo. É isso? É exatamente isso. Ele não está dizendo ali que eram iguais? Então, se tem 45 adenina, tem que ter 45 timina. Se tem 55 guanina, tem que ter 55 citosina. E como é que eu sei que tem 55 guanina e 55 citosina? Pelo número que tá ali do lado, né? Pelo número aqui, ó. Ó, adenina tem 20, certo? Uhum. E timina tem 25, certo? Então, o total de... aí eu faço o total de purina e o total de pirimidina. Vai dar exatamente isso aqui. Adenina 45, timina 45, guanina vai dar 55 e citosina vai dar 55. Então, elas têm que ser iguais, né? Sim. Deu para Mas entender? no caso da A não é igual, né? Ah? No caso da A não é igual. Não. No caso da A tem 20 adenina e 25 timina, certo? Uhum. Deu então, gente? Então, um bom final de semana para vocês. Quem ficou em recuperação já comece a mapear lá os conteúdos, né? Porque eu vou fazer a prova com consulta, mas já mapeiem tudo para ter tudo mais ou menos organizado para a prova. Tá bom? Tchau, prof. Tchau, bom final de semana. Tchau.